A Cristiane, pastor, posso afirmar que essa síndrome do pânico que eu tenho há mais de 2 anos pode ser um espinho na carne? A síndrome do pânico que ela tem há mais de 2 anos, se é um espinho na carne, Isso. né? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Quando Paulo fala que foi me dado um espinho na carne, Paulo não está relacionando esse espinho na carne a uma doença emocional, a uma doença espiritual, porque a síndrome do pânico é uma doença que tem 2 vertentes. Ela é uma doença que tem o seu contexto emocional e tem o seu contexto espiritual. E ela te afeta na alma, ela deixa a sua alma doente. Então eu não posso relacionar o espinho na carne que o apóstolo Paulo aborda com a questão de uma doença que tem origem numa perturbação emocional que atinge a alma, que deixa a alma debilitada, que leva a alma a um surto, que leva a alma a um estado de decadência. Então, assim não, a síndrome do pânico não pode ser relacionada a um espinho na carne. A síndrome do pânico é algo que você tem que buscar a cura e a libertação disso. Você tem que buscar virar a página sobre a síndrome do pânico. Você não pode viver com a síndrome do pânico, se acostumar com a síndrome do pânico e acreditar, porque quando você passa a acreditar que é um espinho na carne, então eu vou me conformar com isso, eu vou me acostumar com isso, e vou aprender a viver lidando com isso, porque isso é um espinho na carne. Não. Você tem que lutar contra isso, você tem que se libertar disso, você tem que buscar a sua cura e virar a página e viver uma vida sem síndrome do pânico. Porque é uma doença que afeta a sua alma, é uma doença que pode te levar a um surto psicótico, é uma doença que pode te deixar muito debilitada, ok? Pode te enfraquecer e pode até atingir outras áreas do teu corpo, porque se trata de uma doença que pode ser psicossomática. O que é que o apóstolo Paulo fala que tinha um espinho na carne? Porque o apóstolo Paulo, quando ele era Saulo, que ele vinha no caminho de Damasco, que ele teve aquele encontro com Jesus, que ele viu um clarão, uma grande claridade, e caiu do cavalo e ficou cego por alguns dias, e depois, quando ele foi curado, caíram escamas dos seus olhos, como se fossem as cascas das feridas, das suas queimaduras, e Paulo ficou com um problema de visão. E o espinho na carne que o apóstolo Paulo se refere é o seu problema de visão. Ele tinha dificuldade para escrever, tanto é que quando ele escrevia as suas cartas, ele ficava admirado, porque ele dizia assim: olha aí que coisa boa, eu mesmo escrevi essa carta, eu mesmo escrevi com as minhas próprias mãos, porque ele geralmente ditava. Ele ditava e outros escreviam, porque ele ficou com esse problema de uma visão bastante deficiente. E essa visão deficiente, esse problema na visão, ele definia como um espinho na carne. É diferente de você querer definir um problema na alma como uma depressão profunda. Ah, o meu espinho na carne é essa depressão profunda. Então, eu vou conviver com ele, vou administrar isso, vou tentar melhorar disso, mas é algo que Deus me deu como um espinho na carne. E essa depressão Deus não te deu como um espinho na carne. E essa síndrome do pânico Deus não te deu como um espinho na carne. É algo que você precisa se libertar, porque se trata de uma doença emocional e de uma doença espiritual e de algo que pode te levar a doenças e complicações piores e deixar você muito debilitado ou debilitada, ou ter um surto, ou ter um problema maior. Então isso não é um espinho na carne. Ok? Agora, quando Deus me deu um espinho na carne, aí pode ser outra coisa, como o problema de visão, da divisão do apóstolo Paulo, que ele considerava um espinho na carne que para ele foi dado por Deus pela sua experiência a caminho de Damasco, a claridade que queimou sua vista, a queda do cavalo, o seu encontro com Deus, foi lhe dado um espinho na carne. É uma coisa completamente diferente. Ok? Quem mais aí, Breno?